Estação TJ ao vivo. O rádio faz companhia para muita gente, seja com as notícias ou com os ritmos musicais. Temos muitos motivos para comemorar o Dia Mundial do Rádio, estabelecido em 2011, em 13 de fevereiro, pela Unesco, que todos os anos apresenta um tema. E em 2019, o tema é Diálogo, Tolerância, Paz. Ações bem presentes na aplicação da lei pela Justiça. A Estação TJ, a rádio web do Poder Judiciário de Mato Grosso, comemora a data sendo agência de notícias, em parceria com mais de 120 emissoras de rádios que recebem as reportagens do Tribunal de Justiça e divulgam na programação local, como explica o jornalista Igor César. Nós da Rádio Estação VG-FM 105,9 vinculamos todos os dias as reportagens da Estação TJ. Para os ouvintes é de muita importância, pois nessas reportagens eles ficam sabendo sobre seus direitos e ainda há uma certa aproximação da sociedade com o TJ de Mato Grosso. O diretor-geral da Rádio Difusora de Cuiabá, Padre Francisco, defende o modelo da atual gestão Justiça em Movimento. Como é importante quando nós podemos transmitir informações que nos ajudem e que sirvam para o bem do homem, da mulher e da sociedade. Por isso nós ficamos muito felizes com essa parceria com o Tribunal de Justiça. Você ouve Estação TJ. TJ, a voz do Judiciário Mato-Grossense. Olá, muito bom dia, querido ouvinte da Estação TJ. Hoje é quarta-feira, 13 de fevereiro, e como você ouviu na reportagem de Elaine Coimbra, é um dia pra lá de especial, é o Dia Mundial do Rádio hoje, gente. Viva! A data homenageia o veículo de informação criado no século XIX. O aparelho tem grande importância histórica, foi fonte de notícias na Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Vietnã. Era o único entretenimento dos soldados naquela época. Hoje, o rádio compete com outros meios de comunicação. Segundo o Ibope Mídia, é consumido por 89% dos brasileiros das 13 principais regiões metropolitanas do país. E é no contexto das redes sociais que no dia 12 de agosto de 2014 nasceu a nossa rádio web Estação TJ. Atendendo à Resolução 85 do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. De lá para cá, o formato sofreu mudanças e de uma rádio com programação musical, jornalística, agora se transforma em uma agência de notícias. E para celebrar esta data em alto estilo, convidamos para uma roda de conversa a doutora em comunicação, Mariângela Lopes. Seja muito bem-vinda, Mariângela. Bom dia, Eli. Bom dia, Jurandir. Bom dia aos estudantes da UFMT. Este é um prazer estar aqui para conversar com vocês. Inclusive, como ela já cumprimentou os estudantes, Mariângela, que já atuou aqui no Tribunal de Justiça, na comunicação. Há quanto tempo, Mariângela? Eu atuei aqui durante 12 anos. Uau! Saí daqui em dezembro de 2018, mas é com muito prazer que eu retorno aqui à emissora para conversarmos hoje. O prazer é todo nosso, Mariângela. E eu quero que os alunos se apresentem, por favor, e deem um bom dia para os nossos ouvintes. Chega mais, alunos, fiquem à vontade. São alunos de rádio. São alunos da disciplina Produção e Difusão de Rádio e Jornalismo da UFMT. Eles estão no 6º semestre do curso. Deem um bom dia, então, por favor. Oi, bom dia. Meu nome é Marina. Uau! Bom dia, gente. Eu sou a Aline. Bom dia, Aline. Bom dia, eu sou a Larissa. Bom dia, Larissa. Bom dia, eu sou o Pedro. Bom dia, eu sou a Francisca. Olá, muito bom dia, eu sou o Ian. Isso mesmo, eles estão aqui, os estudantes, acompanhando a professora Mariângela, e a gente vai abrir também outra oportunidade para que eles façam perguntas e também participem da nossa roda de conversa. E, como um dia muito especial, também trouxemos um convidado tão especial quanto o diretor de jornalismo da produtora Sapiquá Comunicação, Jurandir Antônio Francisco, o famoso Jura, gente. Quem não conhece o Jura, inclusive o Jura é um dos responsáveis pela fundação, pela criação da Estação TJ. É com muito prazer que a gente o recebe aqui, Jurandir. Seja muito bem-vindo na nossa estação, na sua estação. O prazer é meu, muito obrigado pelo convite.
Fico muito honrado de participar desse momento, né, do Dia Mundial do Rádio. Eu que vivo e respiro rádio 24 horas por dia. Então é uma satisfação estar aqui participando com tantas pessoas que estão nessa produção do rádio e fomentando o rádio, que vive um momento extraordinário. É isso mesmo, gente. E a proposta dessa roda de conversa é falar sobre o papel do novo rádio agora, né, com internet, os desafios para os profissionais da comunicação. Aí, alunos, já vão pensando em umas perguntinhas aí, viu? Para vocês participarem também, porque eu acredito que são muitos, né? Para vocês conhecerem um pouquinho mais dos nossos convidados. Como já apresentei, Maria Ângela Lopes é doutora em Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas Gerais, professora da Universidade Federal de Mato Grosso desde 96, então tem muita bagagem, muita experiência para compartilhar aqui com a gente, né? E a rádio, gente, ela foi criada, né, como a gente disse, em 2014, e com essa proposta de aproximar, né, a população do Tribunal de Justiça e trazer estudantes para cá. Já é um projeto do tribunal, que é chamado Nosso Judiciário, que tem essa função de aproximar. O projeto leva até as escolas as informações sobre os direitos e deveres do cidadão, e o projeto Nosso Judiciário também traz, toda semana, acadêmicos, né, de direitos que participam, né, de algumas sessões dos tribunais do júri, que acompanham, né, e conhecem de perto, na prática, né, a prática da jurisdição. Eles vêm aqui, acompanham, conhecem um pouquinho do trabalho desenvolvido pela Justiça de Mato Grosso. E a rádio foi criada com esse propósito de fazer essa aproximação. O Jura, que criou a rádio, gostaria que você falasse um pouquinho mais dessa... Você é veterano no mundo do rádio, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da transformação que você acompanhou no mundo da rádio, ô Jura. A questão da migração, as dificuldades, os custos. Como foi isso? O prazo para a migração das rádios AM para FM já terminou? Eu gostaria que você falasse um pouquinho, você que acompanhou desde o princípio essa situação. Esse processo, ele surgiu muito da migração. Ele foi um processo forçado, né, vamos dizer assim. Nós tínhamos naquele momento uma quantidade imensa de rádios AM no país e com o surgimento da tecnologia, e principalmente o que fez o rádio dar essa guinada, né, nós passamos 90 anos no rádio praticamente estático no seu modo de gerar e de fazer, né? E aí com a internet, ela foi o veículo que mais sofreu mudanças com o processo da internet, foi o rádio, né? E o surgimento do celular foi decisivo nesse processo, né, para o fim das rádios AM. Aí os automóveis também, a maioria já soltava o rádio sem a possibilidade de você ouvir a AM. E o celular também não pegava AM. Esse processo foi forçando essa discussão de como o celular começou a ser, e hoje já onde mais se ouve rádio, né? Então, foi forçando esse processo de mudança. Então, o celular ganhou um espaço como receptor de rádio. E o carro também ganhou uma importância imensa, porque os grandes engarrafamentos nos grandes centros, e você ligava uma rádio AM, se você ligasse uma batedeira de bolo, interferia no som. Você passava debaixo de um fio de alta tensão no carro, interferia no som. A qualidade do AM foi deteriorando por causa da própria avanço das cidades, dos grandes centros, e muita interferência. Aí foi necessária essa digitalização. E aí começou a discussão, a professora Mariana deve lembrar bem que começou a discussão de rádio digital. E o Brasil sempre tem essa capacidade de inventar alguma gambiarra, né? Então, inventou essa migração, que era um processo, a digitalização, nós precisaríamos comprar esse processo de grandes dos Estados Unidos, da Espanha, e começou uma guerra. Porque aqui não tinha. Não tinha, né? Então a gente teria que comprar essa tecnologia. E caro. E caro, né? Então começou uma briga e demorou. Pega da Espanha, pega dos Estados Unidos, pega da Inglaterra e da Alemanha, e virou uma confusão no Ministério das Comunicações, não saía. Aí veio alguém com a gambiarra, que era a migração.
né? E a migração, nós fizemos aqui em 2011 um debate aqui, o primeiro seminário de rádio. Inclusive, você já realizou vários seminários, né, Jura? Foram 7 seminários. E aí nós acompanhamos todo esse processo nesses seminários da migração. Todos eles nós tivemos debate sobre migração. E aí o que ocorreu foi que a migração avançou, né? E resolveu, né? E foi bom para o rádio. Hoje eu estou muito satisfeito com o processo. Você acha que foi uma mudança necessária e boa? Foi necessária, boa. Melhorou a qualidade? Melhorou a qualidade, abriu o mercado de trabalho, né? Aqui em Cuiabá você tem aí, por exemplo, a Vila Real, né? que era a antiga CBN AM, ficava rodando o dia inteiro programação. Tinha lá o pedacinho de manhã de jornalismo, mas depois era só ouvindo Avenida Paulista, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, não tinha nada a ver com a gente. Agora tem uma programação local, né? E contratou muita gente, né? E diminuiu também uma coisa que eu acho terrível, que é a locação das rádios, né? Você locava para as igrejas, tinha 4, 5 AM, que a AM era ruim, eles passavam para a igreja. Né? Sério? E aí demitia todo mundo. Né? O dia que a cultura foi arrendada para a igreja, foram 35 demissões. Meu Deus. Né? Então, é um processo que... E aí, hoje, a cultura voltou, contratou muita gente, né? Radialistas, jornalistas. Então, eu acho assim, a migração foi muito bom para a gente. Que bom. Aumenta a competitividade também, né, Jura? Melhorou a qualidade, exatamente. Melhora a qualidade, aumenta a competitividade, né? Dá Mas um eu emprego. Acho assim, a professora tem mais condição de avaliar, que ela está nessa discussão do conteúdo, mas eu acho que agora a nova tarefa nossa no rádio é recuperar o conteúdo, a qualidade do conteúdo dos veículos de comunicação, que ainda está muito agritalhada, muita gente achando que FM é para gritar, né? Então, esse é um processo que a gente tem que voltar agora a discutir essa questão do conteúdo. Seria, então, um dos desafios para os profissionais da comunicação diante dessa nova era do rádio, Jura? Mariângela? Oi, Eli. Eu concordo mesmo com o Jurandir nesse sentido do conteúdo. Eu acho que hoje todos os meios de comunicação enxergam na produção de qualidade de conteúdo o caminho para sobreviver. O jovem senhor rádio, que no Brasil em setembro este ano completa 97 anos, é um veículo que tem um exemplo para os demais com relação à adaptação que ele fez a todas as tecnologias que surgiram ao longo da sua existência. Veja bem, nós começamos lá com rádio de galena, de válvulas, né? Que passamos pela... É quando se ouve o rádio de válvula, né? Que a gente ouvia antes ligado às tomadas, sentado na sala. Eu não cheguei, não sou dessa época, felizmente, mas é o rádio preso às tomadas, né? Quando as famílias ouviam rádio na sala de suas casas. E era um luxo, né? Quem tinha rádio eram só as famílias, digamos que mais favorecidas financeiramente. Exato. Era a elite, né? Era a elite. A partir do final da década de 1930 que o rádio começa a se popularizar no Brasil e começa a se massificar, digamos assim. E aí nós temos, na década de 1940, o boom, né? A década de ouro do rádio, conhecida como a década de ouro. Eu discordo um pouquinho dessa expressão. Acho que o rádio vive hoje uma época de ouro. Sério? Sabe? Eu acho que não passou a época do rádio. Por esses motivos que eu vou tentar expor rapidamente aqui para você. Então, com o surgimento do transistor, no final da década de 1940, o rádio outra vez teve que se adaptar. Né? E isso ajudou o rádio, porque o rádio passou a ser portátil, né? O tamanho foi diminuindo, né? E as pessoas podiam levar o rádio de um lugar para outro. E foi uma das formas que o rádio encontrou também de sobreviver após o advento da televisão. A portabilidade do rádio. Todo mundo achava que ia acabar, que ia morrer. O rádio levou um grande susto com o surgimento surgimento da televisão. Aliás, anuncia-se a morte do rádio há muito tempo. É verdade. Desde a minha época da faculdade, gente, que Mariângela também foi minha professora, né? Nossa professora querida do nosso coração. Mas anuncia-se seguidamente a morte do rádio e o rádio demonstra a cada dia a sua força. Olha, gente, vamos pegar o que aconteceu esta semana, a trágica morte do jornalista, nosso colega, o Boechat. Né? Por quem que ele foi homenageado? Ele foi homenageado ostensivamente
pelos motoristas de táxi de São Paulo. Fizeram várias manifestações, porque o rádio é o companheiro desses motoristas que estão o dia inteiro no trânsito, né? E foi uma manifestação muito linda, mostrando justamente esse caráter intimista do rádio, esse caráter de companheiro, de companheirismo que o rádio apresenta, né? E, obviamente, neste caso particularmente do Boechat, é o rádio formador de opinião, um jornalismo, né, opinativo, e isso mostra a força do meio de comunicação rádio. As pesquisas apontam para isso, né? O Jurandir falou da audiência de rádio nos automóveis, por questões dos engarrafamentos e do tempo que as pessoas passam se deslocando de um lugar a outro, dos smartphones, que evidentemente no Brasil nós somos o 5º país, se a memória não me falha, em número de smartphones. Imagine isso numa população de mais de 200 milhões de habitantes, né? E as pesquisas recentes mostram que as pessoas no dia ouvem mais rádio do que, por incrível que possa lhes parecer, veem televisão. A média da audiência de rádio diária chega a quase 4 horas. Né? Nos grandes centros, tá? Foram algumas regiões metropolitanas onde foi medido. Então, não dá para dizer que o rádio está morrendo. Né? De jeito nenhum. Pelo contrário, está se evoluindo. Né? Ele está mais vivo do que nunca. Olha a Estação TJ, esta emissora. É uma rádio que nós denominamos de uma rádio customizada. O que é isso? É uma rádio feita especialmente para organizações, sejam elas públicas ou privadas, né, que querem se relacionar melhor com seus públicos. Tá? Seja esse público interno, seja público externo. Né? É verdade. Ao estar na internet, ao estar na web, né, na rede de computadores, o que nós vamos ter? Nós não vamos estar falando só para os servidores do TJMT, mas nós vamos estar falando para o mundo também. Inclusive, Mariângela, pegando esse gancho seu, nós computamos aqui, por meio do Google Analytics, né, que ouvintes do mundo todo passaram a acompanhar a Estação TJ. E nos gráficos mostram mais de 30 mil acessos de ouvintes pela rádio web no Japão, Estados Unidos, Áustria, Canadá, o que nos deixou, assim, totalmente impressionados e felizes e honrados, né? Lógico. Para você ter ideia da dimensão, como você disse, é da rádio para o mundo. É da rádio para o mundo. Nós estamos talvez priorizando um determinado público, mas nós não podemos esquecer que nós estamos num espaço, né, no ciberespaço, e esse espaço é planetário. Né? Não tem como nós deixarmos de compreender isso no processo comunicativo. Já dizia o padre brasileiro, né, que Landel de Moura. Landel, que inventou o rádio, né, mas perdeu a patente por conta do... Perdeu. Nós demoramos para patentear. Demoramos, né? Pois é. Que foi tido até como louco, né? Porque o alcance do rádio, ele já tinha determinado que seria planetário. Para mim, o casamento do rádio com a internet é o casamento perfeito. Né? As linguagens... Isso que eu gostaria que você falasse. O que mudou na linguagem? Continua sendo a linguagem mais objetiva, clara? Qual a diferença da rádio tradicional para a rádio web? Bom, vamos lá. São plataformas diferentes. Né? Agora, uma coisa é a emissora de rádio estar na web, como ela é transmitida no dial. Exatamente, no dial. E outra coisa é aquela emissora produzida e pensada, concebida especialmente para a web. Aí nós temos que explorar as especificidades da linguagem da web. Hipertexto, hiperlinks, imagens, né? E o som é um dos componentes. O áudio seria um dos componentes. Esse áudio, a linguagem desse áudio não deve diferir da linguagem que nós utilizamos nas rádios tradicionais. Continua sendo claro, objetiva. Um texto claro, objetivo, sintético, né? Mas que ao mesmo tempo não seja... É simples, mas que não seja pobre.
né? Simplicidade não é sinônimo de pobreza. Mas, sobretudo, o que eu queria chamar a atenção é, nós pensamos muito na oralidade quando nós falamos de rádio. Obviamente, ela que prepondera. Nós utilizamos muito mais a linguagem verbal. Mas o rádio não é só linguagem verbal falada. O rádio é música, o rádio é efeitos sonoros, o rádio é silêncio também. E é esse conjunto de elementos combinados das mais variadas formas que constituem o que nós chamamos a linguagem radiofônica. E que nos dá a possibilidade de trabalharmos com paisagens sonoras, como nós chamamos, que é exatamente aquilo que o nosso ouvinte vai perceber. Né? Ele percebe o conjunto, ele não percebe só aquilo que nós falamos. Né? Então, quando nós produzimos para a rádio, o ideal é que nós pensemos em todos esses elementos conjugados e combinados. Verdade, Júlia? Exatamente. Inclusive, né, como você falou, como a gente ganha, né? Porque as próprias rádios tradicionais que tem o Dion também estão, como você acabou de dizer, também estão disponíveis na web. Então você pode ter no seu celularzinho, quero ouvir alguma rádio AM ou FM, estou ouvindo no celular, estou ouvindo no computador, em qualquer lugar também, né, Mariângela? Exato. A gente vai fazer uma paradinha, um breve intervalo agora, mas voltamos daqui a pouquinho na nossa roda de conversa com o tema lançado: os desafios para os profissionais da comunicação diante dessa nova era do rádio. Você tá sabendo da novidade? A Estação TJ, a rádio web do Poder Judiciário de Mato Grosso, agora é agência de notícias. Envie sua sugestão de pauta para o Zap Jus, o WhatsApp da Justiça, no número 65992225577. Estação TJ informa. O rádio faz companhia para muita gente, seja com as notícias ou com os ritmos musicais. Temos muitos motivos para comemorar o Dia Mundial do Rádio, estabelecido em 2011, em 13 de fevereiro, pela Unesco, que todos os anos apresenta um tema. E em 2019, o tema é Diálogo, Tolerância, Paz. Ações bem presentes na aplicação da lei pela Justiça. A Estação TJ, a rádio web do Poder Judiciário de Mato Grosso, comemora a data sendo agência de notícias, em parceria com mais de 120 emissoras de rádios que recebem as reportagens do Tribunal de Justiça e divulgam na programação local, como explica o jornalista Igor César. Nós da Rádio Estação VG-FM 105,9 vinculamos todos os dias as reportagens da Estação TJ para os ouvintes é de muita importância, pois nessas reportagens eles ficam sabendo sobre seus direitos e ainda há uma certa aproximação da sociedade com o TJ de Mato Grosso. O diretor-geral da Rádio Difusora de Cuiabá, Padre Francisco, defende o modelo da atual gestão Justiça em Movimento. Como é importante quando nós podemos transmitir informações que nos ajudem e que sirvam para o bem do homem, da mulher e da sociedade. Por isso nós ficamos muito felizes com essa parceria com o Tribunal de Justiça. Comecei na faculdade. Olá, muito bom dia, queridos ouvintes da Estação TJ. Voltamos aqui na nossa roda de conversa com a doutora em comunicação Mariângela Lopes e o diretor responsável pela Sapiquá Comunicação, Jurandir Antônio Francisco, nosso famoso querido Jura. Eles estão aqui e para discutir um tema que é sobre o papel do novo rádio, já que hoje, né, gente, dia 13 de fevereiro, é o Dia Mundial do Rádio. Estamos discutindo aqui, debatendo os desafios para os profissionais da comunicação também. E agora, eu passo a palavra para o Jura, gente, que tem mais de 30 anos de experiência nessa área do radiojornalismo, fundador da Estação TJ, a nossa estação. Eu gostaria que o Jura falasse um pouquinho dessa experiência. Jura, quantas rádios tem hoje em Mato Grosso, Jura? Nós temos em torno de 150 emissoras de rádio no estado. Uau! É bastante, não é, Jura? É. E nos polos regionais nós temos cidades aí com 4, 5, 6 emissoras, né? Você pega Tangará, por exemplo, tem 4 emissoras, sendo 3 comerciais e uma comunitária muito boa, né? Então, você
nós temos hoje nessa área de rádio um espaço para atuação muito interessante, né? Mas assim, eu acho que o que nos preocupa ainda um pouco, né, quem está atuando nós estamos muito despreparados de profissionais. Sério? Muito despreparados. Os profissionais não estão gabaritados para assumir a rádio? Não é nem culpa dos profissionais. Eu acho que é culpa de uma situação, né, que a gente viveu de descrédito do rádio, de desprestígio do rádio. Que nós o mercado de trabalho tem sua parcela de culpa? Tem, porque a maioria... Nós temos aqui em Mato Grosso uma realidade do rádio que é o seguinte: o rádio foi muito... A concessão foi muito dada para grupos políticos. Você tem, por exemplo, Silval Barbosa. Como funciona a questão da concessão, Jura? Silval Barbosa tem 14 emissoras de rádio no estado, do Grupo Continental. Quer dizer... E pode para uma pessoa só? No Brasil tudo pode, né? E aí você dá 14 concessões para uma pessoa. Aí você vai... E todas ligadas à política. Então, o rádio foi utilizado demais no estado para interesses. Então não preocupava se ia rodar música ruim, se ia pôr locutor ruim, se ia pôr profissional ruim. Ele precisava daquele instrumento num momento, né? Principalmente no momento eleitoral, né? De você ter aqui no estado rádio que se recusava a gerar propaganda do adversário, sendo obrigado pela justiça eleitoral. Então, eu acho assim, o rádio nosso viveu esse momento... Foi muito dramático. Perdeu-se qualidade, perdeu-se credibilidade. A gente está recuperando, que o próprio Grupo Continental, para sobreviver com essa coisa da migração, forçou. Todo mundo investiu um pouco também. As rádios do Grupo Continental hoje são muito bem equipadas, muito bonitas, né, padronizadas. Então, eu acho que é um processo que foi forçado a partir dessa migração, né, e da concorrência, né. Então, assim, várias rádios melhoraram muito a qualidade da programação, né? As aqui da capital melhorou muito, né? E tirou esse processo de... Mas na área técnica nós precisamos investir muito, né? Nós precisamos... Aqui está o Marquinho aqui. A área do Marquinho é uma área que hoje nós temos uma dificuldade imensa. Marquinho, nosso grande editor. Porque com essa tecnologia nova do rádio, a maioria dos operadores nossos ficaram no caminho, né? Não conseguiram sair acompanhar. Do rádio que usava o gravador AK lá atrás e não conseguiu vir pro digital, né? Então, eu acho que esse é o mercado que nós precisamos. Quem vai para a locução não pode mais mascar rolha no microfone, né? Que é o termo que a gente usava para ficar enrolando o ouvinte o dia inteiro mascando rolha, né? Não dá mais. Tá aí a professora citou aqui o caso do Boixá, né? Ali a gente já sabia tudo isso, mas o Brasil levou um susto com o rádio. O povo, parecia que o povo estava incrédulo com a força do rádio, na hora que o Boixá morreu. Porque ninguém sabia, parece que ninguém sabia. Nós que vivemos no meio, nós sabíamos da força que o rádio tem. Nós vivemos isso no dia a dia, né? Você está ouvindo o rádio ali, as pessoas falando, mas é o rádio que o Boixá fazia, que é o rádio verdadeiro. Que é o papel do rádio, que é ser esse rádio cidadão, que dá espaço, que discute os problemas, né? Por isso que as pessoas fizeram manifestação de apoio a ele, né? De pesar, porque sabe de que nós perdemos talvez a mais importante peça do rádio, desse novo rádio brasileiro, né? E uma voz independente que falava, né, o que queria. E que o rádio é muito isso, as pessoas se apegam a quem tem posição, credibilidade, clara, né, Jura? Então o rádio é muito credibilidade, né? E continua, mesmo aqui com gente que a gente sabe, as pessoas se apegam ao rádio, porque onde está o rádio não tem tristeza, né? É verdade, tem muita alegria. Então essas coisas, você vira companhia. Então eu acho que a gente vai, é um desafio que está aí colocado, né? A universidade está formando os profissionais, mas nós precisamos formar técnicos também para atuar no rádio, né? Eu acho que vai exigir, não dá mais para ninguém ficar entrando no estúdio sem saber nada, sem ter informação. A noção a população vai lá no celular e vê a informação e o cara está falando outra coisa que ele nem sabe o que está falando. Isso não tem mais jeito, porque o cara cobra ele no ar na hora. Tem que se profissionalizar, né? Professora Mariângela,
Você está aqui com 7 estudantes. Um número, não sei se é a minha avaliação, acredito que pequeno. Ainda tem pessoas interessadas no rádio? Eu quero depois que os estudantes se manifestem. Uma pergunta para vocês, quem se habilitar em responder. Por que escolheram, né, o rádio? Qual o interesse de vocês no rádio? Mas fica à vontade, Mariângela. Na verdade, eles são alunos de jornalismo. De jornalismo. Isso, o curso é de jornalismo e nós temos 2 disciplinas durante 2 semestres que trabalham o rádio. Linguagem, técnica, redação, edição, a produção da pauta até a locução. O melhor, o que eles acham do veículo rádio, né? Isso, já que estão nessa disciplina, corrigindo. Isso. E o que a gente vem observando é uma abertura maior do mercado para esses profissionais, porque desde que eu comecei aqui em Cuiabá a dar aula, eu me assustei muito com a situação do rádio em Cuiabá. O rádio sempre foi o patinho feio da comunicação, sempre não foi, professora? E o que acontece? Isso não ocorreu em alguns centros, né? Nós temos algumas regiões metropolitanas do país onde o rádio sempre foi muito forte, né? Agora, esse problema que o Júlio aponta, das concessões públicas sendo utilizadas como barganha política, isso verdadeiramente tirou muito a credibilidade do rádio. O brilho do rádio. O exemplo mais claro que nós temos aqui é a própria Rádio Cultura, que hoje é a Rádio Vila Real. A Rádio Cultura, ela foi fundada em 1955 por um grupo político, né, da cidade. Ela funcionou durante o período eleitoral e ela fechou. Ela voltou a funcionar novamente só em 1960. Né? Então, quer dizer, os interesses políticos escamoteados, digamos assim, né, pelas pessoas que produziam conteúdo para esse rádio, levam a um descrédito. Né? Além disso, a falta de profissionalização. Como o Júlia disse, não é pegar o microfone e falar abobrinha. Simplesmente você tem que produzir conteúdo. Você tem que produzir esse conteúdo de forma profissional. Então, quando a gente fala na universidade, gente, tem que ver o tempo, tem que apurar a informação, tem que cuidar do texto. Né? Sem contar uma dicção boa para que todos entendam, né, professora? Claro. Tem uma fonozinha ali, uma fonoaudióloga ajudando. É sempre bom cuidar da saúde da voz também, né? Exatamente. Hoje, a própria rede de computadores nos fornece informações nesse sentido, desde como funciona nosso aparelho fonador, como é que a gente... exercícios de dicção, de locução. Então, o profissional que pretende trabalhar com rádio não pode ignorar tudo isso. Né? Eu não sei se você vai abrir para os alunos ou se eu posso continuar, que eu tenho dois aspectos. Fique à vontade. Eu gostaria que os alunos, algum de vocês, se manifestarem o que acham, então, da disciplina de rádio, se algum tem interesse de se formar e ir trabalhar no mercado de rádio, quem poderia falar com a gente? O Ian. Pronto, Ian, você foi escolhido. O Ian já está na boca ali. Bom, a disciplina do rádio é uma disciplina muito interessante, porque quando a gente entra no curso de jornalismo, acaba acreditando que o jornalismo se limita só à TV. Tanto é que a gente se espanta quando aprende a fazer um texto para a internet e para o rádio. Quando começamos a disciplina no semestre passado com a professora Mariângela, a gente viu a importância do rádio. Nós que lidamos com essa geração que está sempre à procura de informações e tem a internet para isso, nós desacreditamos do rádio. Mas nós aprendemos também que o rádio ele ainda é muito presente na vida da população, de uma forma geral. Se nós vamos para cidades do interior, as pessoas não conseguem viver sem o rádio. Elas acordam muito cedo, já ligam o rádio, e até em vez de assistir o jornal durante a noite, elas preferem o rádio antes de dormir. E a gente consegue compreender que ainda assim o rádio é uma plataforma, um meio de comunicação muito importante, do qual a gente não deve ignorar, deve sim aprender. E eu particularmente gosto muito, tenho aprendido muito no rádio. Desse semestre nós temos feito mais na prática, temos estudado mais e tenho gostado, tenho me interessado mais. Tenho pensado na possibilidade de ser um radiojornalista, porque é algo que, como disse, é muito importante. A gente não deve eliminar ou deixar de pensar nisso. Menosprezar o rádio, né? Isso. E você conhecia já a rádio do Tribunal de Justiça? Sabia que o Poder Judiciário
tem uma rádio, você gostou da rádio, o que você acha do tribunal, o poder da justiça ter uma rádio que fala com o cidadão? É muito importante por questão da transparência mesmo, seja porque é um diálogo que a população tem com o Poder Judiciário do Estado e a população estar sabendo do que acontece dentro do órgão. Isso não só no Tribunal de Justiça, mas no Estado como um todo, no governo federal como um todo. A população ter a ciência de que ela pode participar, de que ela pode saber o que está acontecendo. O rádio é um dos meios para isso, né? E é bem legal. Acho interessante. Eu não conhecia a Estação TJ, mas fico feliz que há esse diálogo entre a população. Que bom. E falando em diálogo, Mariângela, como você falou das características da rádio web, gostaria que você falasse da interatividade. A interatividade é o principal, talvez, dos fatores, dos elementos, né, que nós temos aí à disposição do ouvinte. Desde o início do século passado, o teatrólogo famoso Bertolt Brecht, né, ele já enxergava o rádio como esse meio de comunicação que possibilitaria duas mãos de direção. Ele sempre falou nisso. Né? Ou seja, não só aquela comunicação vertical na qual a gente divulga, emite uma mensagem e o ouvinte está ali como uma caixa vazia pronto para recebê-la, mas ele acreditava nessa participação, nessa interação, nessa troca do ouvinte com a produção de uma emissora de rádio. Eu acho que esse desejo do Brecht, ele se concretiza de uma forma muito mais potencial, né, hoje, com as novas tecnologias. Né? O advento e a evolução das novas tecnologias propiciaram isso. Hoje é como o Jurandir acabou de falar, eu estou conversando aqui, se eu dei um dado errado, se eu me equivoquei em alguma coisa, imediatamente nós temos ouvintes que estão se comunicando com a emissora por meio do celular, por meio dos aplicativos como o WhatsApp, né? E mandando a mensagem, corrigindo e colaborando e prestando outra informação. Então os ouvintes passaram também a interferir na produção de rádio. É verdade. Só um exemplo, vindo para cá, eu ouvindo o rádio, né, no Dial na Centro-América FM, nossos grandes queridos amigos, o Odair, né? Ele falou, gente, os ouvintes estão brigando comigo, porque eu falei que em Cuiabá, em algum momento eu perdi o começo da conversa, né? Mas ele falou que Cuiabá não tinha muito buraco. Aí o pessoal começou a chocar no WhatsApp dele. Você não mora em Cuiabá? Você está morando aonde? Tem muito buraco. Ele, tá bom, os ouvintes estão me matando aqui, me execrando. Né? Aí ele pediu desculpa ao vivo. Falou, não, gente, eu sei que ainda tem problema para você ver. Todos estavam atentos e começaram a cobrar ao vivo ele, né? Isso é legal, isso né? E outra coisa interessantíssima, hoje o Ian acabou de dizer que hoje ele pensa em trabalhar como radiojornalista, são os podcasts. O advento dos podcasts, os podcasts são febre nesse momento. Incrível, né? E a juventude também são, né? Adoram, a geração podcast. A geração podcast, nós temos diversos estudos feitos nesse sentido e pesquisas. E semana passada, se eu não me equivoco, dia 3 ou 4, tem uma matéria na Folha de São Paulo do jornalista e escritor Antônio Prata. Ele disse que ele não sabe como ele vivia antes dos podcasts, que ele está completamente viciado nos podcasts, que ele escuta podcasts desde que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Eu tenho filhos, né, profissionais de determinadas áreas que selecionam podcasts sobre os assuntos da sua área de atuação e me dizem, mãe, escuta esse. Eu, verdadeiramente, assuntos tão específicos, alguns não me interessam tanto. Eu escuto por obrigação, por saber o que meu filho está ouvindo, etc. Mas nós temos podcast para todos os gostos. Para todos os gostos, na verdade. E isso você escuta a hora que você quiser, onde você quiser, como você quiser. É incrível isso, não deu tempo né? de terminar? Dei uma pausa e continuo. É aí onde talvez a gente veja alguma diferença com relação à linguagem do rádio. Porque quando nós escrevemos para o rádio, nós pensamos na efemeridade da mensagem. Ela é passageira. Quem está nos ouvindo aqui, agora, talvez não tenha possibilidade de voltar atrás.
Com a web ele tem. Ele dá uma pausa, ele volta, ele grava, ele arquiva aquele arquivo sonoro, né? E para ouvir a hora que ele quiser, ele coloca nos favoritos, então é aí onde na hora de escrever e na hora de produzir para a rádio, nós temos que parar para pensar para que plataforma nós estamos escrevendo. Muito interessante, né, Jura? Acabou aquele período da palavras ao vento, né? Que ninguém conseguia recuperar a informação. Isso aí é outro ganho formidável que nós tivemos. Mas, assim, uma coisa importante também que eu acho eu sempre falo assim, eu fui numa outra emissora esse dia, eu falei que o rádio vive um momento extraordinário. O pessoal que está na transmissão, mas por que extraordinário? O que mudou? Como assim, né, Júlio? Mas é extraordinário mesmo. E eu estou, assim, muito feliz com esse momento do rádio. Porque a gente, no primeiro seminário aqui, em 2011, a hora que terminou o debate, eu quase fui para casa e enfiei debaixo da coberta e cobri a cabeça. Falei, nós estamos perdidos. Né? Por quê, Júlio? Porque era uma tragédia. A professora Nélia Del Bianco, vocês devem conhecer, a professora da UNB, ela fez essa palestra aqui. E ela mostrou assim, a gente estava perdendo audiência absurda na faixa jovem, né? Entre 16 e 24 anos. A perda de audiência era absurda. A professora falou agora há pouco, 4 horas que nós estamos em média hoje diárias de audiência. Naquela época, em 11, estava 2h30 de audiência. Preocupante. E perdendo audiência na faixa jovem, né? E nós recuperamos extraordinariamente essa audiência na faixa jovem agora. Subimos para 4, tem regiões do país que chega a quase 6 horas. Né? Uau. Aqui em Goiás é um exemplo, que está chegando quase 6 horas de audiência. Um rádio muito forte. Né? Então, assim, eu acho que de 2011, que era tragédia, não tinha migração, as AM toda deteriorada, falida, quebrada, né? E nós chegamos agora, assim, foi uma evolução extraordinária. E essa coisa da interação, também eu acho que é isso que ajudou a recuperar essa audiência, né? Essa possibilidade de você mandar um zap, um áudio, mandar o texto, de você ligar para a emissora, de você poder entrevistar as pessoas onde elas estiverem agora com o celular, quer dizer, facilitou demais a participação de você colocar opiniões muito rapidamente no ar. Inclusive, você foi um dos fundadores da primeira rádio web em Mato Grosso, né, Jura? Foi a primeira, chama Musa FM. Foi a primeira web aqui de Mato Grosso. Musa em homenagem a Nara Leão, que era a musa da MPB. Né? Uau! E foi difícil, Jura? Foi um trem maluco, né? Foi abrir picada na mata, né? Não tinha ninguém que sabia. Eu encontrei um técnico lá na Unic que tinha uma vaga experiência. O Marquinhos participou um pouco dessa fase da montagem da web. Mas foi em 2003, né? Que nós tem um tempinho já. Foi a primeira web de Mato Grosso. Depois tivemos a experiência de ajudar a montar aqui a estação TJ. E já depois disso, já montamos a estação, a Rádio Caravana, que acompanhou a caravana da transformação do governo do Estado. Então já temos outras emissoras aí em andamento agora. Eu acho assim, a web rádio é a rádio futuro, isso não tenho dúvida nenhuma disso, porque ela permite a segmentação, né, da sua programação, de você escolher o que você quer ouvir, né, o tipo de música. Então eu acho que esse é um processo irreversível. Vai aumentar muito e eu acho que é a mais fantástica descoberta nossa. Eu falava para a professora Mariana, desde que a gente trabalha em órgão público, em assessoria, eu já trabalhei, você tem a dificuldade da comunicação interna. Às vezes você comunica muito bem externamente, mas internamente é uma tragédia, né? Mas assim, a web rádio, ela permite você pôr a caixinha de som dentro da sala de recepção do órgão. Se você é um órgão igual o Detran, você pode pôr lá o órgão público
do estado, você põe lá na sala de espera do Detran, no Detran fica milhares de pessoas ali esperando o sistema funcionar. Então, aí você vai passando informação, né? Você comunica com o interno e externo ao mesmo tempo. Então eu acho que assim, a web rádio ela vai abrir um campo de trabalho aí. Os alunos que estão aqui começando têm essa possibilidade, né? Não descartem a web rádio como um espaço de trabalho muito interessante, que eu acho que vai crescer muito como rádio da comunicação organizacional e institucional. Então eu acho que a gente tem que ter esse foco aí na web rádio. Ok, muito bem, Jura. Então estamos aqui na nossa roda de conversa, hoje, dia 13 de fevereiro, Dia Mundial do Rádio, para falar sobre o papel do novo rádio, agora com a internet, né? E os desafios para os profissionais da comunicação. Eu agora gostaria de ouvir as considerações finais da professora Mariângela Lopes e do Jura. Nosso tempinho está acabando, né? Qual o recado, Mariângela? O recado é, para quem quer trabalhar com rádio, seja profissional, estude, invista no seu conhecimento, né? Procure saber o que está acontecendo, mas principalmente ouça a rádio. Não dá para trabalhar com rádio sem ouvir rádio. E a primeira coisa que eu peço aos meus estudantes aqui, né? Aí, quem galera, ouve rádio, né? Vamos ouvir rádio. Não dá para fazer rádio sem saber como é que ele funciona, né? Como é que ele se comunica, quais são as suas características, né? Como é que eu consigo entender ou me colocar no lugar do ouvinte para poder atender os seus interesses, que afinal, se nós falamos para alguém, né? Alguém vai nos ouvir. Então é esse alguém que tem que ser o foco da nossa comunicação. Então, aquele que deseja trabalhar com rádio precisa se profissionalizar, precisa estudar para investirmos em conteúdos de qualidade e mantermos o rádio nesse nível de audiência e até avançarmos muito mais, né? Diante desse cenário tão diversificado de mídias, de novas tecnologias, nós às vezes não conseguimos acompanhar a evolução. O rádio continua sendo o meio de comunicação que melhor se adaptou a todas as novas tecnologias, né? Então, explorar esse potencial, né? E esperamos que os ouvintes continuem participando, nos criticando, mandando o seu retorno, né? Nos dando o seu feedback, porque o rádio é feito para eles. Jura? Bom, agradecer aí o convite, né, de participar desse debate tão importante no Dia do Rádio. Espero que a gente tenha outros espaços de debate até o final do ano. Pretendo realizar o seminário do rádio esse ano, em setembro, no Dia do Rádio. E já tem data? Ainda não, mas em torno do dia 25 de setembro, que é o Dia do Rádio, nessa mais ou menos próximo aí. Aí alunos já fiquem atentos a participar, não percam o seminário organizado pelo Júnior. E aí a questão da web é um tema que está garantido já nesse debate, para a gente estar explorando melhor, né, essa questão da web, né? Parabenizar a Estação TJ, parabenizar a direção do tribunal que manteve a rádio, porque a gente sabe que o mais importante, que o rádio sempre é o último. Quando vai cortar alguma coisa, corta no rádio, é igual cultura, né? Quando vai cortar dinheiro, corta da cultura. Nós agradecemos e damos graças a Deus, né? No rádio é assim. Parabéns por ter mantido o projeto da rádio. A rádio se consolidou, hoje está no coração dos funcionários, das pessoas, né? Então eu acho que é importante isso. E dizer que aos alunos, né, que nós ficamos muito satisfeitos de ter gente se interessando pelo rádio, porque nós passamos momentos aí de procurar alguém do lado e não encontrar, né? E esse mercado precisa muito de vocês, né? Mas com essa preocupação, conteúdo, né? Vamos para o rádio, que você ouve a CBN, o Sandenberg é duro de ouvir ele, aquela vozinha dele, mas vamos ver que ele põe conteúdo ali, discute, põe temas importantes, relevantes, né? E a sociedade precisa muito. Nós vamos viver um momento agora duro no país, que vai precisar de debates, discussões importantes. E o rádio é o veículo da cidadania, é o veículo que está próximo do pobre, do rico, do remediado, né, do mendigo, todo mundo. Do marromeno. Do marromeno. Então, todo mundo
tem um rádio do lado. Mas olha, Jura, a Estação TJ teve esse sucesso porque ela foi encarada de forma profissional. Sim. E porque o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, entendeu a importância de desenvolver uma comunicação estratégica. Né? É a comunicação que o auxilia no cumprimento das suas metas, no relacionamento com seus diferentes públicos, e aí o rádio não tem como não estar presente. E se ele é trabalhado dessa forma profissional, como ele é trabalhado aqui, então a gente só tinha que esperar mesmo o sucesso dessa emissora. Muito obrigada por ter me convidado, viu, Eli? Foi muito gostoso. É sempre muito bom falar de rádio, mas com essa pessoa tão querida que é o Jura aqui do meu lado. Nossa, Jura. Obrigada aos meus estudantes que vieram também. E espero ter mais convites para a gente discutir um rádio. Com certeza. Nós, da equipe Estação TJ, que agradecemos a presença de vocês, dos alunos, toda a comunicação, né, pessoal que está ouvindo aí ao vivo, da Estação TJ, comunicação do Tribunal de Justiça, acompanhando essa roda de conversa que tratou do papel do novo rádio e também dos desafios para os profissionais da comunicação. O nosso muito obrigado, Mariângela Lopes, pela sua presença, pelas informações. Muito obrigada, Jura. Vocês sejam sempre muito bem-vindos e parabéns à Estação TJ, parabéns às mais de 150 rádios do nosso estado de Mato Grosso e, lógico, as rádios do mundo, já que hoje é o Dia Mundial do Rádio. Parabéns, ficamos agora ligadinhos. Continue na sua Estação TJ.